dia, pessoas lindas e maravilhosas. Vamos encerrar a nossa tríade de fé, foco e força com uma história do meu livro. Sucesso se constrói a cada escolha. Um livro que você deveria ler. Fará muito bem para você. É uma história que fala sobre fé, foco e a força. Vamos entregar na mão de Deus e vamos lê-la. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, entregamos essa história em Tuas mãos, Senhor. Que possa clarear, Senhor, a mente das pessoas para essa tríade de fé, foco e força. Amém. Conta que num reinado bem distante, havia um rei sábio que dirigia aquele reino muito bem. E um ancião que andava com ele para cima e para baixo. E ele confiava muito nesse ancião. O ancião era um homem rico em fé. E tudo que o rei ia tomar decisão, qualquer decisão, ele consultava esse ancião. E o ancião, quando então concordava com o rei, ele dava a chancela dele da seguinte forma: meu querido rei, se assim determinas, é para o melhor. Se assim Deus quiser, será para o bem de todos. Essa era a chancela do ancião. E ele sempre falava isso. Foram anos e anos e anos com esta frase. E o reinado seguia plenamente. Um dia o rei ficou doente, morreu. O filho assumiu, né, seu lugar. Era um menino bom, muito bom também, só não tinha a sabedoria do pai ainda. Mas manteve toda aquela gente em volta dele, principalmente esse ancião, que era uma pessoa muito boa. E o reizinho, então, tudo que ele decidia, antes de decidir, ele tomava decisão, antes de tomar decisão, ele chamava esse ancião, o ancião avaliava, conversava com ele e desferia essa seguinte frase: se, meu querido rei, se assim determinas, será para o melhor. Se assim Deus quiser, será para o bem de todos. Só que o rei, com o passar do tempo, ficou encucado com essa frase e começou a questionar o ancião. E o ancião não era inabalável, sua fé era inabalável. Um dia esse rei resolveu desafiar esse ancião. Então, chamou e falou assim: meu velho, hoje no final da tarde nós vamos fazer uma cavalgada, eu e você, na floresta. Então o ancião coçou sua barba branca, ficou coçando sua barba branca, foi até a janela, olhou para o tempo, olhou, voltou e falou: meu querido rei, não é uma boa ideia, visto que está armando uma tempestade para o lado da floresta e os cavalos não gostam muito, não se dão muito bem com tempestade no meio da floresta. E o reizinho então ficou olhando para aquele sábio, para aquele velho, e falou assim: mas eu quero ir, nós vamos. E o ancião então fitou bem nos olhos do rei, voltou até a janela, olhou para a floresta, voltou e falou: rei, tem outra coisa. Na floresta moram nossos inimigos e nós vamos estar vulneráveis, eu e o senhor, sem guarda, no meio a uma tempestade. Isso não é muito arriscado. O que o senhor acha? E o rei então falou assim: não, eu já determinei que nós vamos. Então o ancião virou para o rei e falou: meu querido rei, se assim determinas, será para o melhor. E se assim Deus quiser, será para o bem de todos. Aí o rei assim falou: agora é que eu vou mesmo. E o ancião mandou encilhar os cavalos, saíram lá no final da tarde, foram para a floresta. De fato, naquela tarde começou a armar aquele vendaval, as árvores balançavam para lá, para cá, estava um vendaval muito grande, os cavalos começaram a ficar muito agitados. E de repente um galho daquele quebra e cai em cima do rei. Machuca o rei cai do cavalo, machuca o rei todo e tal. E o ancião então vai em socorro do rei, mas ele era muito velho, ele não tinha muita força, ele não conseguia nem levantar o rei por causa da armadura e tal. E aí o rei questiona: e agora, meu velho, o que você fala dessa situação? Eu fui atingido, estou machucado. E o ancião fala: mas rei, eu avisei o senhor de tudo que podia acontecer, do vendaval, dos cavalos, da tempestade, né? E nesse inteirinho ele falou: mas o que você tem a dizer? E o ancião então falou: meu rei, se assim decidistes, é para o melhor. E se Deus quis, é porque é para o bem de todos. Aí o rei não aguentou. O rei levantou, tirou forças, não sei de onde, foi até lá, pegou aquele ancião, amarrou ele numa árvore lá perto assim, falou assim: agora você vai ficar aqui, você vai morrer aqui por causa dessa sua frase. Se Deus quis, assim é para melhor. Então vamos ver então se a sua frase é verdadeira ou não. E largou o ancião lá e levantou e começou a andar, a procurar o cavalo. Os cavalos tinham dispersado. Mas nisso, quem aparece? Seus inimigos, o povo da floresta. E capturaram aquele rei, e levaram aquele rei. E pior, naquele dia, era o dia onde esse povo inimigo do rei sacrificava um prisioneiro em homenagem a seus deuses lá. E o prisioneiro era o rei. Não deu outra. Prepararam o altar todo, né? O ancião ficou lá atrás da árvore, vendo aquilo tudo, mas ele estava amarrado, não podia fazer nada, não tinha nem como sair, coitado. Não pôde socorrer o rei e o rei foi levado. Então eles amarraram, prepararam o altar, prepararam tudo. O carrasco mandou chamar o prisioneiro, botou o prisioneiro lá para
e imolar o prisioneiro, para matar o prisioneiro. Quando ele levantou a adaga, assim, que ele olhou para aquele prisioneiro todo ferido, machucado, com o ombro todo sangrando, ele deu um grito, falou: mas o que é isso? Eu não posso sacrificar alguém machucado ao nosso Deus. Tem que ser uma pessoa íntegra, não pode ser machucado, tira ele daqui. E aí rapidamente tiraram aquele prisioneiro de lá, solta esse prisioneiro, ninguém quer esse prisioneiro. E soltaram aquele rei, e o rei não foi sacrificado. E o rei saiu andando pela floresta, meio zonzo, tal, e foi se distanciando do povo inimigo dele. E até que lá para as tantas, a cavalaria que já tinha ido atrás deles conseguiu achar o rei e tal, e pegaram o rei, botaram na carruagem e estavam voltando para a cidade deles, né, para o reinado deles. E o rei lembrou do ancião, falou: nossa, eu deixei o ancião amarrado lá e ele vai morrer. Deu aquela pena no rei, o rei falou: volta, vamos procurar ele. Voltaram e procuraram. Acharam o ancião amarrado na árvore, já quase desfalecido. E eles pegaram aquele ancião, botaram na carruagem junto com o rei, aqueceram ele e foram em direção ao reino. E no meio da carruagem, o ancião foi ali bem debilitado e o rei ainda machucado, e falou para o ancião assim: ancião, como é que você explica tudo isso, ancião? Eu quase morri hoje. Eu entendi que você falou, né? Eu entendi as suas palavras agora tudo está claro para mim. Se o galho não tivesse caído em cima de mim, eu não teria me machucado. E se eu tivesse íntegro, eu teria sido sacrificado. Eu agora entendo a sua mensagem, entendo mesmo. Muito obrigado, me perdoa pelo que eu fiz para ti. E o ancião então ficou quieto, calado, e foram para o reino. No dia seguinte o rei acordou e falou assim: mas espera aí, ainda tem alguma coisa que não está batendo. Eu ia deixar ele lá, ele ia morrer. Como é que ele explica isso? Se eu não tivesse voltado para buscar ele, ia morrer. E mandou chamar o ancião. E questionou o ancião, falou: mas tudo bem, eu fui salvo, mas eu ia deixar você lá e você ia morrer. Como é que você explica isso? Então o ancião falou: meu rei, se o senhor não tivesse me amarrado naquela árvore, eu teria tentado socorrê-lo, teria tentado acudi-lo dos seus inimigos, e eu seria preso porque eu sou um velho fraco, eu não tenho condições de lutar contra eles. Eles teriam me levado preso junto contigo. E quando eles foram sacrificar a ti e viram que você estava machucado, não sacrificaram, mas eu não tinha nenhum ferimento no corpo. Então, se o Senhor decidiu assim, é para o bem. E se Deus o quis, é para o bem de todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.